Então hoje nós vamos continuar com nossos estudos, né, das mulheres da Bíblia. A gente está continuando o que a gente começou lá atrás com Eva, estamos seguindo. Então a gente vai aqui procurando na palavra mulheres que são inspiração para nós. Às vezes existem mulheres que são inspiração para o bem e mulheres que são inspiração para o mal. Essas a gente não tem que imitar, né, o que elas fazem. Mas a gente tem que aprender com os erros delas. Mas existem mulheres que são verdadeiras inspirações. E a Abigail é uma delas. A Abigail é uma mulher tremenda. É uma fonte de inspiração do Senhor. Deus permitiu essa história para nos ensinar tantas coisas, mas tantas coisas profundas. Eu sei que a maioria aqui conhece a palavra, conhece a história de Abigail. Nós vamos ler o texto dela aqui, mas eu quero extrair com vocês coisas profundas e espirituais que nos ensinam essa palavra sobre Abigail. Que mulher! E é uma das que eu sou fãzinha de carteirinha. Falo, Jesus, que coisa linda, né? Que história, que mulher, né? Que mulher tremenda, é uma inspiração para nós também. E a primeira vez que eu ouvi a história dela, eu falei, Senhor, quando eu crescer eu quero ser igual a Abigail. Me faz igual a essa mulher. Como me tocou a história dela. Né? E como eu me identifiquei com muitas coisas com essa mulher também. Então vamos lá, está lá em 1 Samuel, capítulo 25. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Pai querido, nós colocamos agora nas tuas mãos esse momento precioso, Senhor, que é o momento que vamos receber do Senhor. Já te entregamos o louvor. Já, Senhor, buscamos a Tua face através da adoração, mas agora é o momento do Senhor se revelar a nós, Papai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, venha falar conosco nessa manhã. Senhor, não sou eu, não olha para as minhas falhas, não olha para os meus defeitos, mas me enche de Ti agora. E usa a minha vida, Senhor, para falar com cada uma que está aqui e essas que estão me assistindo aí pela internet, Senhor. Isso vai ficar gravado e outras virão. Senhor, eu peço que o Teu Espírito fale com todas que vão ver esse vídeo. Amém. Que esse vídeo possa alcançar milhares e milhares de pessoas. Que sejam tocadas pela Tua palavra, não pela minha vida, mas pela Tua palavra que habita em mim. Em nome de Jesus, Senhor, fala comigo. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E você que está nos assistindo aí, bom dia. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Que essa palavra alcance vidas, alcance pessoas, mulheres e até homens também. Porque hoje a palavra vai ser para todos. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, queridas. 1 Samuel, capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Era o tempo da tosquia das ovelhas, querido. E este era o nome deste homem, Nabal, e o nome da sua mulher, Abigail. E era o homem de bom entendimento, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Primeira lição nesse texto aqui, queridas. Esse homem, o nome dele era Nabal. Nabal significa tolo, significa uma pessoa ímpia, uma pessoa maligna mesmo, né? Uma pessoa insensata nas suas ações, né? Flavinha, por favor, querida, pede para a menina lá trancá-la no meu quarto e fechar as duas portas. Ela ficou ouvindo tua voz. Ela ficou ouvindo. Você pode subir. Desculpa aí, gente, a pausa. Ela quer descer, não é minha voz, ela quer fazer festa para todo mundo, só que ela arranha. E ela é terrível. Então, se você puder pedir para ela fechar o meu quarto e a porta do meu quarto e essa, ela tá para lá. Cuida, na hora que você abrir, ela escapa correndo. Ela vem voando. É isso, já pega esse seguro. Olha lá. Ela é terrível. Tadinha, ela é boazinha, mas é cachorro, né? Quer fazer festa. Ela é carente igual eu, assim, quer fazer festa pra todo mundo. Se o cachorro puxa o dono, né? Ela é festeira. Ô, Glória, então vamos lá. Então, desculpa aí, gente, mas aqui ao vivo, estamos em casa e assim acontece. Então, era um homem insensato, um homem tolo e um homem maligno. Imagina uma pessoa insensata e maligna, né? O que ele era.
E ele era filho, diz que ele era da casa de Caleb, ou seja, ele era da descendência de Jacó, né? Ele era um homem do povo de Deus. Então, o que a gente aprende aqui? Não é porque você é filho de crente que você vai ser crentinho. Não é porque você tem uma família que serve a Deus que você é uma pessoa perfeita, né? Então, a salvação é individual. A nossa vida com Deus é individual. A gente tem que estar linkado com o Senhor, porque nós podemos perder a salvação, nós podemos perder a nossa bênção por causa das nossas atitudes, né? Então ele era um homem mau, era Nabal o seu nome. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Então nós estamos aqui na época em que Davi, né? Nós falamos na semana passada de Mical, né? Da primeira esposa de Davi. Então Davi era casado, vocês lembram que a esposa, ela era apaixonada por ele, mas ele teve que fugir, porque ele fugia do pai dela, Saul, né? Que o perseguia para matar, porque tinha inveja e ciúmes de Davi. Davi fugia de Saul, do rei Saul, e ele estava nesse tempo. Só que ele estava batalhando, né? Estava conquistando, ele estava destruindo os inimigos, ele era um homem de guerra, fugindo daquele que o perseguia, ou seja, ele defendia a sua pátria, né? Davi era um homem que defendia o seu povo, trabalhava para o rei, e o rei, então ele tinha os inimigos que lutavam contra ele, e ele ainda tinha o rei, que era o seu inimigo também. Aquele que devia o apoiar e o levantar, eles estavam perseguindo por inveja e ciúmes. Então Davi estava nesse tempo em fuga de Saul. E ele saiu de casa, ele teve que fugir, porque senão ele ia morrer, Saul iria o matar. Mical, a primeira esposa de Davi, o fez sair pela janela, né? E ele não viu mais Mical por muitos anos, ele ficou acho que uns 14 anos fora de casa. E nesse tempo acontece essa história. Tá? Eu quero contextualizar vocês. Davi, ele tinha sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Só que ele ainda não tinha assumido o posto, tá? Ele ainda não tinha assumido o posto como rei, mas todo mundo sabia que Davi seria o futuro rei. Tá bom, queridas? Então ele já tinha uma unção sobre a vida dele, mas ele ainda não tinha assumido o posto de rei. E nesse tempo ele estava lá fugindo de Saul e conquistando terras e destruindo inimigos, né, andando com o seu povo. E aí ele sabe que Nabal era um homem rico, um homem próspero, estava tosqueando as ovelhas, e ele manda os seus mensageiros, né, os seus moços até lá. Então ele fala assim, subi ao Carmelo, versículo 5, subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero, paz tenhas e que a tua casa tenha paz e tudo que tens tenha paz. Essa era uma maneira deles se cumprimentarem e até hoje. A palavra shalom, queridas, não é só paz. A palavra shalom significa prosperidade, abundância. Tudo de bom que você pode desejar para uma pessoa, quando você fala shalom, você está desejando para a pessoa. Então ele está falando, diga shalom para ele, né? Que haja paz, que haja prosperidade, que haja harmonia na casa dele, que tudo tenha paz. Agora, pois, tem ouvido, versículo 7, que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços e eles te dirão. Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E se calaram. Então, queridas, o que acontece? Davi, ele passou um tempo, né, protegendo os tosqueadores de Nabal. Quando ele passava por ali, porque ali era aquela terra na época, era um terreno de guerra, de conflito, porque havia conquistas e destruição de inimigos e tal, posse por terra. Então, quando eles passavam, eles viam os tosqueadores de Nabal, eles protegiam, eles guardavam, né? Eles formavam um círculo ao redor. Então, Davi estava falando, olha, eu te ajudei, agora eu quero a tua ajuda, estou precisando, meus homens estão correndo, estão com fome, estão com sede, nós precisamos de comida. E aí eles falaram a Nabal e esperaram Nabal responder. E olha o que Nabal fala, versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi, quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor.
Nabal conhecia quem era Davi. Todo mundo naquela época sabia quem era Davi. Todo mundo, sabe? Porque as notícias se espalhavam rápido. Eles não tinham internet, mas tinham as mulheres. Então o povo ia falando. E a notícia corria, né? Ele sabia exatamente, mas ele dá uma de desentendido. Ele era um homem egoísta. E era um homem tolo porque ele afrontou o rei. Então ele fala assim... muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que decolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vem. Ou seja, um homem egoísta, né? Meu. Tudo é meu. Vou dar para qualquer um, né? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram e chegando. Lhe anunciaram tudo conforme... todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Então, queridas, o que acontece? Por que Davi foi lá brigar? Foi lá para, ter um conflito com Nabal, né? Era obrigação de Davi, né? Aliás, era obrigação de Nabal fazer isso com Davi? Vamos contextualizar que naquela época era. Era uma lei. Se você ajuda uma pessoa, você tem que ser ajudado. E uma lei espiritual acima de todas as coisas. Aonde o rei entra, guarda isso bem. Aonde o rei entra, tudo ao redor é dele. Isso era um costume da época. Aonde o rei passa, tudo ao redor pertence a ele. Isso era um costume da época. Qualquer rei, né? E ali estava entrando o rei. O rei estava pedindo uma ajuda. E Nabal não quis ajudar. Então Davi ficou enfurecido. Pegou os seus homens e falou, agora vamos lá. Porém, versículo 14. Um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar nosso amo, porém ele os distratou. Todavia aqueles homens tendo sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. E nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. Quando o rei está presente, nada falta nas nossas vidas. Amém. Amém, Amém, queridas? Amém. Quando você convida o rei para estar com você, ele te protege, ele te guarda. Amém. E ele te dá tudo o que você precisa. Nós estamos falando aqui do nosso rei Jesus. Amém? Amém. Então ele fala assim, de muro, versículo 16. De muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ou seja, Davi vai acabar com Nabal, com toda a nossa família, com todo o povo que serve a Nabal, né? E contra o nosso homem, contra a nossa casa. E ele é um homem vil. Quem não há que lhe possa falar? Quando ele põe uma coisa na cabeça, ele vai lá e faz. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 passas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Ela foi quietinha lá. Ela foi resolver o problema, né? E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, que em vão tenho guardado tudo que tenho, tudo quanto este, né, Nabal tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou o mal por mal. Davi estava indignado. Como é que pode? Eu fiz tão bem para esse homem, ele me paga o mal com o bem, né? Quer dizer, o bem com o mal. Então faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Ou seja, ele ia destruir tudo. Ele ia acabar com tudo. Queridas, quando você não tem o rei na sua vida, nós estamos falando aqui coisas espirituais. Quando você não tem Jesus, você perde tudo. Perde tudo. Você pode não perder fisicamente, mas você perde a sua salvação. Você perde a vida eterna. E você também perde coisas nesta terra. Porque o Senhor, Ele te dá tudo aqui. Enquanto Jesus está na tua vida, você tem tudo. Mas quando você abandona Jesus, quando você nega o rei na sua vida, você começa a ter perdas, querida. Você pode ser crente de carteirinha. Você pode ser esquenta-banco da igreja. Mas se você não está com Jesus de verdade, sendo uma com Ele, você começa a ter perdas. Então, olha só. Vendo, pois, Abigail a Davi,
apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da sua serva. Ela sabia quem era Davi. Todo mundo sabia quem era Davi. Então, ouve as palavras da sua serva. Meu senhor, agora não faça mal a este homem vil, a saber, Nabal. Impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, tua serva, não vi os moços que meu senhor me enviaste, ou seja, ela assumiu a culpa para ela. Eu não vi, me perdoa, minha culpa. Agora, pois, meu senhor, vive a tua alma, e o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvaste. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o Senhor, o meu Senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, o meu Senhor. Seja dado aos moços que seguem o meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não tem se achado mal em ti por todos os seus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Ela estava falando até que se ele morresse, ele teria salvação e vida eterna. Olha só, olha a percepção espiritual de Abigail, essa mulher. Que mulher sábia, que mulher inteligente, que mulher pronta, prestativa. Então, ela estava ali salvando a vida dela, a vida da família dela, do povo dela. A gente conhece a história de Esther, que foi uma mulher que deu a sua vida em favor do seu povo, né? Mas Abigail também. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração. O sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado do meu Senhor a si mesmo, quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor. Lembra-te então da tua serva. Ela traz a lucidez para Davi. Ela diz para Davi: você que é um homem que não levantou o dedo contra Saul, né? Não matou o teu arqui-inimigo para tomar o lugar dele, você vai sujar suas mãos com sangue inocente, né? Com coisa assim, por uma besteira, porque você ficou nervoso por causa do que não foi atendido. Cai na real, Davi. Ela abriu os olhos dele. Ele ia derramar sangue inocente porque ele estava nervoso, ele estava com raiva, ele, né? Ia sair quebrando tudo. E aí, disse Davi a Abigail, versículo 32, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui o que eu tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. E sucedeu, pois, que pela manhã, então ele chega em casa embriagado, né, tal, e tem um banquete esperando por ele come, bebe, se farta. Abigail, quietinha, não falou nada para ele. Deixou ele, viu que ele estava fora de si, deixa ele. Deu comida para ele, tratou ele com amor, com respeito, com honra, que é assim que uma mulher tem que fazer com seu marido, e deixou ele dormir. No dia seguinte, versículo 37, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, ele ficou como pedra, ele ficou paralisado. E aconteceu que passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Uma doença cometeu ele ali, ele ficou paralisado. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta, recebida das mãos de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal contra a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. E vindo, pois, os criados... Esse é um romance, é uma história de contos de fadas, né? Como dizem por aí, né? É uma história de cinema.
fada não, porque a palavra de Deus não é de fadas, mas assim, né? Vocês entenderam. É uma história, assim, dá um filme maravilhoso, né? Imagina, ela se livra do marido, ela não fez nada, ela tratou o marido com amor, mas Deus tirou o Nabal, o mal da vida dela e fez ela ser esposa do rei. Meu Deus do céu. Vindo, pois, versículo 40, os criados de Davi e Abigail no Carmelo lhe falaram dizendo, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Olha a humildade dela, gente. E Abigail se apressou, se levantou, montou no jumento como as 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi para a mulher. Queridas, essa história é uma história tão maravilhosa de uma mulher humilde, uma mulher que entendeu o que estava acontecendo ao seu lado, que não se exaltou, que não brigou, não abriu a sua boca, mas ela foi lá ter uma conversa com o rei para salvar a sua família. Trouxe lucidez para aquele homem que naquele momento estava completamente insano por causa de uma afronta, queridos. Vamos falar de coisas espirituais, amém? Davi aqui simboliza o rei Jesus. Davi, Deus fala que Davi, na sua palavra, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que deu, apesar das loucuras que Davi fez, né, na sua caminhada, na sua vida, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, na Bíblia, na palavra, tipifica o rei Jesus. Jesus, ele veio do rei Davi, da linhagem de Davi. Então, Davi simboliza o nosso rei Jesus. Abigail, o nome dela significa aquele cujo pai é alegria, ou seja, a alegria do meu pai. Né? Então, ela era a alegria do pai dela. Né? Quem é o pai de Abigail? Nosso Deus. Abigail simboliza, aqui na palavra, tipifica a igreja do Senhor Jesus. Queridas, nós temos que ler a palavra com olhos espirituais. Amém. Amém. Tem muita revelação que Deus quer trazer para nós aqui. Aqui nós estamos falando da igreja do Senhor, nós estamos falando de eu e você, nós somos Abigail. Uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja humilde, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que respeita, que teme a Deus, que honra a Deus. E ela, quando ela foi lá falar com o rei, ela se humilhou. Quando ela foi chamada para ser desposada com o rei, ela falou, eu vou lavar os pés dos criados do meu Senhor. Isso aqui é espiritual demais, querido. Quem são os criados do Senhor? Da igreja são aqueles que servem a Deus. A igreja tem que lavar os pés daqueles que servem o rei. Isso é forte, queridos. Isso é forte demais. Essa mulher, ela tinha um chamado maravilhoso, né? E Deus se regozijava nela. Deus se agradava dela pelo seu posicionamento. Só que a igreja, Abigail, ela em algum momento da vida dela, ela não estava com o seu noivo. Ela se apartou do seu noivo e ela se casou, ela fez uma aliança com o mal. Presta atenção, queridas. Quando você faz uma aliança com o mal domina a sua vida e traz morte para sua casa. Eu não estou falando de marido aqui. Eu estou falando do mal que nos cerca. E muitas vezes nós deixamos o nosso Rei Jesus e nos aliançamos com o mal. Nós deixamos o mal entrar na nossa vida. Nós deixamos as coisas desse mundo entrar na nossa vida. As coisas que o mundo faz, que o mundo prega. Né? Nós nos contaminamos e deixamos o maligno entrar em nós. Eu estou falando de coisas... Hoje em dia, queridas, hoje em dia eu falo para vocês, há uma batalha nos ares pelo Brasil, no mundo espiritual. Não é política de direita contra esquerda, é o bem contra o mal, queridas. Presta atenção no que eu estou falando. O diabo quer roubar nossas famílias. O diabo está infiltrando, né, coisas, está querendo destruir a família, porque qual é o plano de Satanás? Fazer com que o Estado, o governo, levantar um líder só, para que esse líder domine os povos e faça só a vontade dele, escravize as pessoas, né? Escravize mesmo, literalmente. Eu fui para Cuba, eu sei o que eles vivem ali naquele lugar. Eu vi com os meus olhos. Então, queridos, há uma luta do bem contra o mal. Nós temos que orar e orar muito, porque há poder na oração de um povo que se dobra, que clama ao Senhor. Aleluia. A gente pode não gostar de algumas coisas, né, que o nosso presidente fala, né? Mas eu creio, eu tenho certeza que ele foi levantado por Deus para esse tempo.
Apesar das loucuras que ele fala, que ele faz e tal, mas ele é um homem que Deus levantou e nós temos que orar por ele. A esposa dele é uma mulher, é uma Esther. Deus levantou ela como Esther, como uma mulher guerreira, uma mulher de Deus que está colocando a igreja ali no Planalto para limpar. É uma guerra espiritual, queridas. Há muito trabalho sendo feito. Eu não quero falar de política com vocês. Cada uma tem a sua posição aí. Mas nós estamos falando que é uma luta do bem contra o mal. As famílias estão sendo destruídas. Basta você olhar na internet o que está acontecendo. Criancinhas fazendo dancinhas eróticas. Criancinhas tendo filhos com 9, 12, 11 anos. As crianças perdendo a sua pureza, a virgindade, tendo relações sexuais. Onde nós vamos parar? As pessoas não sabem o que elas são, se é homem ou se é mulher. Há uma loucura passando pela cabeça delas. Não sabe se nasceu. Eu vi filmes de pessoas andando, se vestindo de gato, se transformando, colocando silicone, colocando coisa para se transformar em bicho. Que é isso? O mundo está completamente perdido, queridos. A gente tem que sair dessa caixinha que a gente vive, do nosso círculo, e olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor. É tempo da gente orar pelo Brasil, é tempo da gente orar pela nossa nação, pelo nosso povo, porque eu creio que agora, no final dos tempos, que Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu não sei se a gente vai passar por tribulação ou não. Há linhas teológicas que falam que Jesus volta antes da tribulação, depois da tribulação, mas nós temos que estar preparadas para tudo. Para esta tribulação que virá. Para o anticristo. Se a igreja tiver que encarar o anticristo, nós vamos ter que dar a vida para Jesus. Se entrar um homem aqui, um exército armado, e falar para a gente aqui agora, nesse momento, vocês negam a Cristo, a gente tem que estar disposta a falar não nego a Cristo e morrer por ele. É isso que acontece na China, é isso que acontece nos países comunistas, que Jesus não pode ser exaltado e glorificado. Estão matando pessoas porque amam a Jesus. Isso vai acontecer no mundo todo, queridos. Quando um líder assumir. Presta atenção, presta atenção. Então, queridos, vamos voltar aqui, né? Nabal, ela fez aliança com Nabal, em algum momento da vida dela. Naquele tempo, mas por que ela casou com esse homem? Se ela era uma mulher sensata, se era uma mulher íntegra, como é que ela casa com um homem desse, né? Hoje em dia a gente vê uns casamentos doidos, né? Que o marido é maluco, a mulher é, né, certo, então que o marido é um homem correto e casa com uma, desculpa o termo, uma piriguete, né? A gente não entende como é que acontece essas coisas. Naquela época, que eles vão contextualizar de novo, ela era obrigada, as mulheres os casamentos eram arranjados. Pelos pais. Então, os pais de Abigail devem ter visto em Nabal um homem próspero, rico, então vamos dar ela né? Vamos casar porque ela vai ser rica. Não importa se ele é um Nabal, se ele é um mau, se ele é um vil, se ele é um imprestável, mas ela vai se casar com um homem rico, né? E ela se aliançou com este homem. E aí, queridas, por causa deste homem, por causa da associação dela com o mal, presta atenção. Às vezes as mulheres falam assim, o que tem eu trair meu marido? Só uma vezinha, ninguém vai descobrir, né? O mal, queridas, não há nada em oculto que não há de ser revelado, principalmente para uma mulher que serve ao Senhor, né? Então às vezes a gente abre a boca para fazer fofoca, falar mal dos outros, enfim, a gente faz alianças de trabalho, aliança de casamento muitas vezes, né? Quantas pessoas se afastam de Jesus porque se apaixonam por um maluco qualquer e fogem da igreja? E tem tanto... Queridas, eu sou pastora há quase 20 anos. Eu vejo tanta coisa acontecer. O que eu mais vejo também são meninas que se casaram com pessoas que não eram de Deus e ficam ligando pra gente pedindo oração e a gente aconselhou, não casa. Não entra nesse caminho, você vai ter problema, né? Vai lá, engravida, casa, enfim. E aí é problema. Tá? Sofre anos e anos e anos por causa de uma... Queridas, eu passei por essa experiência. Eu me afastei de Jesus e casei com um ímpio, uma pessoa que não conhecia Jesus. Mas eu comecei a orar, né? Eu voltei para Jesus. Mas que preço? Voltei, paguei um preço muito alto, muito caro, para ter minha família hoje aos pés de Jesus. Foi oração, foi falência, foi enfermidade, foi luta no casamento... Enfim, luta com os filhos. Por quê? Por causa de decisões que eu tomei que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Enfim.
Mas o Senhor permite, porque o Senhor quer nos resgatar. O Senhor quer, Ele tem um plano. Então hoje a minha família, meu marido serve a Jesus, meus filhos servem a Jesus. Glória a Deus. Então assim, eu digo para vocês, vale a pena. Tem pessoas que separam, não aguentam, né? Você não vai perder a sua salvação por isso. Mas, se nós estamos nesse planeta Terra, é porque nós temos um propósito. Se a gente ainda não morreu, quer dizer, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Tem planos. E o propósito maior para você que é mãe, são teus filhos. Para você que é casada, é teu marido, é tua casa. Presta atenção, mulheres. Deus quer glorificar o nome dele nessa terra, quer usar a tua vida para isso. Para falar do amor de Deus, para pregar o evangelho, para pregar a salvação. Nem que para isso você tem que usar palavras. Agora eu falei uma frase de Agostinho, né? Prega o evangelho. Nem que para isso você tem que usar palavras, ou seja, com o teu testemunho. Amém, queridas? Então, nós vamos lá. Davi, o rei Jesus, Abigail, a igreja, Nabal, o inimigo. Né? E aqui, quando Davi, né, como eu falei para vocês, aonde o rei entra, tudo é dele. Era um costume da época. E é espiritual, porque Jesus quer falar isso com a gente. Né? Quando Jesus está na vida. Então, assim, quando Jesus vê aquela situação acontecendo, né, com a igreja, que a igreja se associa com o mal, que tudo tá caindo aos pedaços, o inimigo quer destruir, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir a nossa família. Quando Davi vê isso, ele fala assim, vou destruir esse inimigo. Eu vou destruir esse inimigo. Só que ele manda um mensageiro. Ele manda um mensageiro para avisar a Abigail, porque ela era sensata. Quem é o mensageiro, queridos? O Espírito Santo. Deus veio falando. Aleluia. Ele manda o Espírito Santo falar com quem? Porque o Espírito Santo não fala com Nabal. O mensageiro não fala com mal. Ele foi buscar uma mulher sensata. O Espírito Santo foi falar com uma mulher posicionada, uma mulher de Deus. Então Davi envia o seu mensageiro para esta mulher. Né? O rei Jesus enviando o Espírito Santo para falar com você, minha amada. Olha, você deixou entrar o mal na sua casa. Toma postura, mulher. Vai lá e resolve essa situação. Vai lá e fala com o teu marido, porque ele vai destruir toda a nossa família, os povos que servem a tua família. Faz alguma coisa, Abigail. Faz alguma coisa, você que é a alegria do seu pai. O mensageiro está falando com você, mulher de Deus. O mensageiro, o Espírito Santo, ele não vai falar com o mal. Ai, Senhor, fala com meu marido, fala com meu marido. Não, ele está falando com você. Se posiciona. Se posiciona como mulher de Deus. E qual foi a atitude desta mulher? Uau! Da igreja. Como tem que ser a atitude de uma mulher que faz parte da igreja do Senhor Jesus? Rapidamente eu vou falar aqui com vocês. Primeiro, eu tenho tanta coisa para falar, gente, o tempo é tão pouco, porque isso aqui é tão profundo, né? Então, uma das coisas que Abigail, quando ela foi falar com o rei, né? Ela falou, me desculpa, eu estava distraída, eu não prestei atenção. Ela reconhece. Então, o que Deus está querendo dizer para nós aqui? Que a igreja anda distraída, com muitos afazeres, com muitas coisas, e não percebe que está se aliançando com o mal. O mal está entrando na igreja do Senhor Jesus. Nós temos que permanecer, queridas, firmes e fiéis ao Senhor. A igreja está se contaminando com o mundo, com os costumes do mundo, com os costumes dessa terra. Não tem nada demais, dá uma puladinha de cerca. Ah, não tem nada demais eu ir para a igreja e ir para outra religião, né? Que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com o que fala, né? Não tem nada demais eu servir a Jesus e servir a Mamon, a servir aos espíritos malignos. Tem nada demais eu querer ser ambicioso e ganhar muito dinheiro para mim. O que Nabal fazia aqui? É o meu dinheiro, o meu gado, as minhas coisas, é tudo meu. O mundo prega egoísmo, queridos. Prosperidade Deus dá para aqueles que buscam ao Senhor. Amém. Aliás, prosperidade vem para quem trabalha, né? Porque até os ímpios são prósperos. Porque trabalha. Nabal era um homem próspero. Que trabalhava, né? Sabia administrar seus bens, não gastava mais do que ganhava, porque às vezes a gente não consegue prosperar porque a gente gasta mais, a gente entra na onda do consumismo, querido. Sim. Modismo, consumismo, a gente acaba comprando, e quando vai ver já se endividou e acabou tudo. Cuidado, né? Principalmente nós mulheres temos que tomar muito cuidado com isso. Então olha só,
ela era formosa, ela era uma igreja santa, uma igreja pura, mas ela se associa com esse homem e ela se distrai pela vida. Ela se distrai com as coisas desse mundo. Mas aí lá ela vai e confessa o seu pecado a Deus. O caminho é esse, queridos. Quando o rei se apresenta, quando ele viu o mensageiro, o Espírito Santo para te tocar, que tem alguma coisa errada acontecendo na tua família, é hora de você se posicionar com Deus. De pedir perdão pelos seus pecados, né? O Espírito Santo fez ela entender o que estava acontecendo. Falou, olha aí, você foi se associar com o mal, olha o que está acontecendo. Então ela falou assim, realmente a culpa é minha. E muitas vezes na tua casa, querida, se o mal está acontecendo é porque você não está orando. Você não está em pé. Você não sabe o que eu tenho lá em casa. Não tem problema, Jesus ele venceu todo o mal. Ele venceu o pior arqui-inimigo de Deus, Satanás e seus demônios. Indo para a cruz como ovelha muda, levando sobre si o pecado. Aqui está Abigail fazendo a mesma coisa. Então, a primeira coisa que ela faz, olha só, ela se colocou na brecha e fez o que o marido não fez. Então, a mulher, segundo o coração de Deus, toma atitudes ao invés de ficar reclamando, brigando, discutindo como devia ser feito. Ela foi lá, pegou a oferta dela, está lá no versículo 18. Pegou lá os pães, o vinho, as passas, as uvas, os figos e foi levar para o rei. Quantas vezes acontece coisa na nossa casa, na nossa vida, que a gente fica culpando os outros, reclamando. Tá vendo o que você foi fazer? Olha aí, agora tá acontecendo esse mal contra nós. Agora tá acontecendo isso e aquilo. Queridas, é tempo de parar de murmurar, de reclamar, de ficar chorando aí as pitangas. Resolve, querida, acorda. Toma uma atitude, vai lá e faz você. Ninguém fez, faz você. Amém. O que a gente mais vê hoje em dia, a gente na igreja reclamando. Porque o pastor não dá atenção. Porque não tem tempo. Porque não sei o quê. Porque ninguém me acode. Ninguém vai. Faz você. Porque eu trouxe a visita, ninguém foi lá cuidar da visita. Cuida você. Misericórdia. Faz você, querido. Vai lá e toma uma atitude. Porque meu marido, ele não sabe administrar, administra você. Conversa com ele, entra no acordo. Cuida da tua casa antes que a casa caia. Em nome de Jesus. Então, a Abigail, ela se pôs na brecha. Ela vai lá e faz. Meu marido fez besteira, ele não quer fazer, vou eu. Ela foi quietinha. Ela foi quietinha e levou. Né? Então, assim, meu marido não ora, ora você. Ele não jejua, jejua você. Ele não vai para a igreja, vai você. Isso aí. Não fica esperando ele. Ele não busca Deus, busca você. Ele não oferta, não dizima, faz você, querida. Ele te dá uma mesadinha. O dia que você entender o significado do dízimo, queridas, eu digo isso porque eu vivo isso. A nossa vida financeira era uma antes de dizimar. E depois que a gente começou a dizimar, Deus fez assim, ó. Isso é um segredo espiritual forte demais. Porque tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Querida, se ele quiser acabar com isso aqui hoje, ele faz assim, ó. Acabou. Tudo vem dele. A gente fica aqui se matando para ganhar dinheiro. Como dizia minha mãe, caixão não tem gaveta. Você vem do pó, vai voltar para o pó, não vai levar nada com você. Agora, o dízimo é para provar a tua fidelidade ao Senhor. Amém. E não é o resto, é primícia. Amém. Você recebe, não é meu, isso aqui não é meu. Então, por exemplo, você recebe uma mensalidade, um salário, sei lá, do teu marido, uma mesada, vamos supor, R$1.000 por mês. Aí aqui, você tira 100. Mas eu tô com dívida no cartão, não interessa. 100 é do Senhor. Primeira coisa que você faz, é o que eu faço, eu tiro, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Já passo direto para a igreja. Isso aqui não é meu, é dele. Como Deus honra aqui. As coisas vêm, não sei de onde, aparece. Brota. O dinheiro aparece. Mas tem outro endividado. Deus paga, não sei, acontece. O dinheiro aparece na conta lá. É uma venda a mais, é um negócio a mais, alguma coisa e vem. Então, assim, é espiritual, queridos. Então, o marido não faz você. Mas ele que tem que dar o dízimo, porque ele que trabalha isso aqui, ele não tem entendimento, faz você. Aquele que dá na sua mão, vai lá comprar um vestido, tá aqui R$200, 20 não é meu, é do Senhor. Eu vou ter que arrumar um vestido de 180. Deus vai dar para você, porque você foi fiel no dízimo. Mas eu não quero aqui ensinar sobre isso. Amém? Então, assim, ele não está trabalhando, vai trabalhar você. Vai fazer alguma coisa. Ora para Deus acordar esse homem. Para tirar ele lá do sufoco. Ore por ele. Ore e clame.
Teve um momento na minha vida que nós passamos por 11 anos de falência mesmo. Teve uma época que eu falei, vou trabalhar, né? E fui, e comecei. E Deus prosperando, Deus prosperando. E eu via meu marido fazendo assim, ó, minguando, 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 minguando. Aí o Espírito Santo falou, não, agora é hora de separar, porque eu preciso trabalhar na vida dele. Aí eu parei. Aí o dinheiro, as contas vindo, né? O dinheiro, Deus precisando, aliás, a gente precisando pagar as contas. Aí eu falei, ó, não entrou o serviço, então, tá, porque eu trabalhava com design de interiores, né? Falei, não tá entrando nada, aí ele teve que se mexer. Estratégia, querida, que Deus dá. Estratégias. E aí Deus levantou esse homem. E levantou ele com... Sabe por quê? Deus não me chamou para sustentar minha casa. Deus me chamou para cuidar do meu lar, da minha família, né? Então, enquanto eu estava lá, cada uma tem um chamado, porque tem mulheres que precisam trabalhar, né? Para ajudar em casa, né? Não era o meu caso. Então, Deus tinha uma obra a realizar na minha família ali. Então, queridas, faz a sua parte. Para de criticar a igreja, para de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados. Amém? É a palavra de Jesus. Segunda coisa, ela foi generosa. Uma mulher que, segundo o coração de Deus, ela é generosa, não é mesquinha, não é avarenta. Pronta para servir. Pronta para servir, exatamente. Então, ela abre a sua casa, ela abre os seus bens, ela abençoa. Querida, a melhor coisa para você fazer, para você ganhar uma pessoa é dar um presente para ela. Você quebra a pessoa. Tem um provérbio lá, provérbio 18:16, que diz assim: o presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Você quer ser abençoada? Dê presentes. Você quer ser recebida? Você quer ser notada? Dê presentes. Ah, não vou ser bajuladora. Não é questão de ser bajulador, querido. Jesus foi o nosso maior presente. Por que tem tanta gente servindo a Jesus? Porque ele foi o nosso maior presente. Deus entregou o seu filho para nós. O melhor dele. O melhor que ele tinha. Não é tremendo isso, queridos? Então, às vezes, você precisa ganhar alguém, você precisa chamar a atenção de alguém, você precisa tocar no coração de alguém. Dá um presente para essa pessoa. Mas não dá o resto que você tem na sua casa. A Bíblia fala que quem dá aos pobres empresta a Deus. Sim. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Qual que é o provérbio? Alguém? Não? 18:16. Não, outro provérbio. Existe um texto, depois eu acho para vocês, aí se alguém achar, me fala. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então, queridas, quando você abençoa aqueles necessitados, dando o seu melhor, não dando as roupas velhas e rasgadas que você tem, mas dando o seu melhor. Queridas, como Deus abençoa. Tem pessoas que Deus prospera porque são pessoas generosas, que têm a mão aberta, que não retém nada. Amém. Quanto mais você retém, pior é para você. Então, guarda bem isso no seu coração. Provérbios 18:16. O presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Amém. O que você falou aí? Provérbios 19:17. Provérbios 19 pobres empresta a Deus. Provérbios 19:17. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Amém, queridos? Então, outra coisa, ela trabalhou em silêncio. Você não precisa ficar anunciando tudo que você vai fazer. A tua mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Vai lá e faz o que tem que ser feito, querida. Às vezes o marido está tão desesperado, está tão louco lá, ou então na situação, às vezes alguém está tão maluco, você tem que resolver o problema. Não precisa ficar falando, eu vou fazer porque você não fez nada sem emprestado. Né? Vai lá e faz, vai lá e resolve. Amém? Não ficou discutindo, jogando na cara dele o que ele não fez. Nós estamos nessa vida aqui porque você não fez nada. Pior coisa do mundo, queridos, é a mulher que fica gritando com o marido, jogando na cara dele. Eu sou mãe de 5 e vó de 1. Mãe de 4, desculpa, e vó de 1 e ainda tenho um marido. Eu vivo no meio de homens, né? Eu sei muito bem como funciona a cabeça do homem. A gente vive em tempos modernos e tal, que a mulher é, né, saidinha, faz tudo o que quer, não sei o quê, mas o homem não muda a cabeça dele. Um homem que quer uma mulher séria para casar, ele não vai procurar uma que se veste com tudo de fora, que anda seminua no meio da rua. Ele vai procurar uma decente. Sim. Outra coisa, homem odeia mulher que fala muito. Nenhum homem gosta de mulher que fala demais. Né? Eles podem até ser educados, eles podem até ser, né, ter um temperamento manso e suave, porque um homem que aguenta uma mulher que fica falando e fica dando ordem, o que eles são? Banana. Acaba virando. Não era, mas acaba virando. Né? Como diz a Camila
Camila Barros, mulher gosta de homem macho alfa. Não homem banana, né? E se você falar muito e fica mandando o seu marido, pode ter certeza que ou você vai ter um banana dentro de casa, ou não vai durar esse casamento. Não adianta ficar manipulando o marido. E tem mulher que para manipular o marido não fala, se faz de doente. Para atrair, é de vítima, né? E aí consegue atrair o marido. Cuidado, queridos, a gente tem que ser muito esperta, muito inteligente. Mas essa inteligência vem de Deus. Ela não vem da nossa sabedoria. Porque uma hora o marido acaba se enchendo. Porque eu conheço mulheres que ficam se fazendo de doente, de dodói, não sei o quê, para atrair a atenção do marido se enche, sai de casa, arruma outra. Eu já vi isso acontecer, ó. Não aguenta. Vamos lá. Então, outra coisa, ela se humilhou, ela deixou o seu orgulho de lado. O que a igreja tem que fazer? Né? Uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que faz parte da igreja do Senhor Jesus. A igreja, eu estou falando até com os homens também, tem que deixar a soberba de lado, tem que deixar o orgulho, a vaidade, sabe? Não é porque ela foi chamada para ser a esposa, ela podia ter, né? Agora eu vou ser a mulher do rei, dá licença aí, gente, que eu vou sentar no trono. Não, o que ela falou? Eu vou servir os servos do meu Senhor, eu vou lavar os pés dele. Então, amadas, deixa o seu orgulhinho de lado. Às vezes a gente fica, me machucou, me magoou, não falo mais, né? Não quero mais conversa, porque, imagina, fiz isso comigo. Quem você pensa que você é? Você não pode pegar. Né? Eu falo isso, eu me incluo no meio. Sim. Eu não mereço isso, merece, que nós merecemos coisa pior. Nós merecemos coisa pior, mas a graça do Senhor não nos deixa perecer. Aleluia. O Senhor nos salva quando a gente se humilha. Que diz, 1 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar e orar e buscar e se converter dos maus caminhos, é o que ela fez. Ela foi humilde. Ela subiu lá no jumento, depois desceu do jumento e se prostrou diante do rei. Sem arrependimento não há cura. Exatamente, sem arrependimento não há cura. E depois ela confessa o pecado, ela toma a culpa para si. Ela fala, eu fui distraída, rei. Versículo 24 e 25. A culpa é toda minha. Ouve o que eu vou falar. Eu não vi os rapazes que o Senhor me enviou. A culpa não é de Nabal. Eu é que sou culpada. Tudo bem, Nabal é um louco, é um vil. Ela estava falando que ele era. Ela não estava falando mal do marido, porque todo mundo sabia que ele era assim. Mas ela falou assim, mas a culpa é minha. Se eu tivesse sido avisada antes, já estaria tudo pronto. Então não olha para ele, olha aqui para mim, para minha atitude. Recebe os presentes que eu estou dando para vocês. Ela foi humilde. E outra coisa, queridos, para as casadas aqui, você é uma só carne com o seu marido. Então, aquilo que você faz, você está cobrindo ele. O que você deixa de fazer, você está descobrindo ele. Entendeu? Então, o que um faz, o outro é cúmplice. Meu marido quebrou, eu fui junto. Né? Por quê? Por que a gente quebrou? A gente não precisava ter quebrado. Porque eu não soube administrar os bens. Eu fui totalmente... Eu era filha de pai rico e estava nem aí. Eu achava que meu marido ia dar conta do recado, gastar tudo que vinha na minha mão, torrar e gastar, né? E ele sempre mentindo para mim, dizendo que tá tudo bem, tá tudo bem. Chega a hora de concordar, eu, depois falimos, Só que glória a Deus, que quando veio essas notícias, eu já estava firme com Jesus. Já passou e restaurou tudo. Deus já restaurou tudo, mas a culpa era minha também. Eu também fui negligente, eu reconheci isso. E Deus começou a trabalhar nos dois, nele e em mim também. Isso demorou, viu, querido? Não vai da noite pro dia, não, viu? Anos, muitos anos. Até hoje Deus trabalha. Oh, glória! Deixa eu trabalhar, aleluia. Aleluia. Então, ela pediu outra coisa, ela pediu por ele perdão, né? Nós temos que aprender a fazer isso, querer pedir perdão pela nossa família, pelo nosso povo. Sim. Neemias, quando ele foi chamado para restaurar lá os muros de Jerusalém, ele se ajoelhou e pediu perdão. Nós pecamos contra ti.
E outros tantos exemplos nós temos na palavra de pessoas que se colocam na brecha pelo seu povo. Nós pecamos. Eu pequei junto, porque eu fui negligente. Eu não estava ali para resolver a questão. Porque Deus, ele conta com esses, queridos. Ele não quer as pessoas que são aqueles servos que fazem só aquilo que ele manda. Não, você tem que fazer mais. Isso vai uma dica aí para quem trabalha fora, para quem trabalha de funcionário. Se você quer ser reconhecido pelo teu patrão, faça além do que ele está te pedindo. Faça além. A Bíblia fala que nós temos que servir aos nossos senhores como a Deus. Então, se te pedir alguma coisa, faça mais. Tem gente que faz só aquilo e acabou, e sai correndo. Não, e depois quer aumento, quer promoção, quer não sei o quê. Se você não é um bom funcionário, como é que o teu patrão vai reconhecer isso em você? Então, faça além. Agrade mesmo. Você não está sendo bajulador. Você não está sendo, para não falar aquela palavra feia, né? Porque todo mundo, quando você agrada o seu patrão, quando você agrada aqueles que estão acima de você, todo mundo fala, né? Chega aquelas pessoas, até na igreja, né? Os pastores, lá vai os bajuladores lá, da pastora, vai puxar, né? Vai lá. Então, assim, queridas, nós temos que entender que você não é que você está puxando, você está querendo crescer. Eliseu recebeu a capa de Elias porque estava grudado ali no Elias. Eliseu recebeu porque estava grudado no Elias. Quando Elias subiu no cavalo de fogo, a capa sobrou para ele. O próprio Elias falou para Eliseu, falou, fica perto aí, que a hora que eu subir, né, você pega a minha capa, a capa é tua. Josué com Moisés. Moisés foi para o monte lá, 40 dias, 40 noites, na presença de Deus. Josué ficou ali na beira, no pé do monte, esperando Deus falar com Moisés. Josué era a sombra de Moisés. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Quer crescer? Gruda nos pastores. Vai atrás. Faz, serve. Um copo d'água que você dá para um servo de Deus, para um pastor. Meu Deus, como você é recompensado. Vai lá carregar a bolsinha da pastora. Vai, carrega mesmo. Honra. Serve. Te ligou, estou precisando de alguma coisa. Vai correndo e faz. Como Deus honra quem faz isso, queridos. Não é ser bajulador, não. É você tá querendo, nós falamos de presente, Deus está falando aqui, né? Quanto mais você dá, mais você vai receber. Quer crescer espiritualmente? Gruda na tua pastora. Você quer ser alguém na vida? Anda com águia. Voa. Não anda com as galinhas que você vai se escapar para trás. Anda com águia para você voar. Amém? Amém. Outra coisa, ela reconheceu a autoridade espiritual de Davi e o honrou. Apesar dele não ter ainda a posição de rei no comando, mas ela reconheceu isso nele e honrou a Davi. Então, uma mulher segundo o coração de Deus, ela honra as autoridades espirituais que Deus estabelece na terra sobre a vida dela. E não só autoridades espirituais, ela honra todas as autoridades estabelecidas. Por Deus na terra. Amém, querido? Então, você tem que honrar, sim. Se o teu presidente... Em nome de Jesus não vai ser, mas foi um endemoniado. Não importa. Não importa, vai ter que honrar. Se Deus fez chegar lá, acabou. Pedro e Paulo viviam na época dos Calígulas, daqueles imperadores romanos que matavam pessoas, que abriam a barriga de mulheres grávidas e colocavam um gato lá dentro e costuravam para ver o que ia acontecer. Degolavam os cristãos em praça pública. E o que Pedro e Paulo falaram nas suas cartas? Honrem as autoridades, porque elas foram estabelecidas por Deus. Nossa! Honre as autoridades. Presidente, governador, prefeito é endemoniado, ore por eles. Deus tira. Assim como fez com Nabal. Tirou da vida de Abigail e honrou essa mulher, né? Então ela reconhece o Senhor sobre toda a situação, né? Ela fala o que no versículo 26? Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com as próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Então, ela reconhece a autoridade de Deus, soberania de Deus sobre todas as coisas. Uma mulher que para ter vitória nessa vida, precisa reconhecer essa autoridade do Senhor, estabelecida por Deus. Amém, queridos? Provérbios 31:30 diz: a beleza enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Amém? A mulher que teme ao Senhor, honra ao Senhor. Ela usou de sabedoria para falar com Davi e ela trouxe Davi a razão.
Amém, queridas? Uma mulher segunda do coração de Deus, ela é sábia. E a sabedoria não vem da gente mesmo. A sabedoria não vem dos livros filosóficos, não vem dos psicólogos, nem dos psiquiatras. A sabedoria não é deste mundo, a sabedoria está aqui, ó, na palavra de Deus. Você pode ser uma pessoa estudiosa, você pode ser uma pessoa poliglota, você pode ser uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo, mas você não é nada diante do poder de Deus. Um vírusinho que não dá para ver nem com o microscópio te leva embora da noite pro dia. A pandemia veio para nos provar isso. E a gente vai voltar pro pó, da onde a gente veio. Então, queridas, você tem que ser uma mulher sábia, use de sabedoria. Então, ela trouxe Davi a razão. Davi entendeu o que ele ia fazer. E na hora ele falou assim, bendito seja o Senhor que trouxe você aqui. E bendita sejas tu, que veio me trazer esse recado, que veio fazer isso, porque eu ia matar um povo inteiro descendente de Caleb, ou seja, irmão, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Uau! Ele ia cometer uma insensatez e essa mulher o impediu. Por que Davi chamou ela para ser esposa? Porque ele precisava de uma mulher sensata do lado dele. Mulher sábia, mulher sensata, uma mulher que trouxesse prumo para a vida dele. É isso que um homem precisa, queridos. Você pode ser casado com Nabal, mas se você se posicionar como uma mulher sábia, que se negar mesmo a si mesma, as suas vaidades, o seu orgulho, e começar a orar por esse homem, você vai levantar, esse homem vai se orgulhar dele. Pode ter certeza, porque foi assim que é isso que eu vivo. E eu tenho certeza que você vai viver também. Amém. Uma mulher segundo o coração de Deus é sábia. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Amém? Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, do Senhor, é o entendimento. Você quer ter sabedoria para ter vitória na tua vida? Tema ao Senhor, respeite, saiba que tudo vem dele. Outra coisa, ela intercedeu pelo seu povo, queria sofrer as consequências dos atos de Nabal. Uma mulher segundo o coração de Deus não é egoísta, não pensa só em si, mas pensa em todos que rodeiam. E zela pelo bem de todos. Você tem orado pela tua família, pelas tuas amigas, pelos teus filhos. Nós temos um grupo de oração fechado no WhatsApp. Se você quiser fazer parte, me procura que eu te coloco ali. Esse grupo, eu até falo para as meninas, não fiquem colocando abobrinha nesse grupo, por favor. Não fiquem colocando bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas mensagens que todo mundo recebe. Às vezes a gente caminha, quer chegar todo mundo. Não, aquele grupo é para oração. E é para a gente se comunicar assim, aniversário, parabéns, para se sentir amada mesmo. E para orar umas pelas outras. Porque às vezes a gente começa a colocar muita coisinha, a gente perde interesse pelo grupo. Fala, nem vou ver, sai. Tem muita gente que sai do grupo por causa de um monte de mensagem, monte. Então esse grupo, queridos, que nós temos, ele é um grupo para a gente orar, umas pelas outras. E toda hora tem alguém postando lá, ora por mim. E eu acho lindo porque eu vejo as orações sendo respondidas. Deus responde, Deus guarda, Deus protege, porque uma está orando pela outra. Você tem feito isso pelos teus irmãos? Tem orado pelos teus filhos? Se as coisas não estão acontecendo, é que você está orando pouco, minha querida. Dobra o joelho, vai fazer jejum por eles, vai clamar, vai interceder. Deus faz. Amém? Não pense só em você. Pensa na comunidade, pensa na tua igreja, pensa no teu povo, no teu trabalho, na tua vizinhança. Começa a fazer algo por eles. Uma mulher sábia, ela foi uma mulher sábia que buscou o momento exato para falar com Davi e com Nabal. Né? Como nós vimos aqui. Momento certo para falar com Davi. Ela foi rápida. Na hora que ela foi alertada, ela saiu correndo. E foi lá e usou de sabedoria para falar com ele. Fez ele entender que ele ia fazer a maior loucura da vida dele. Mas também com Nabal. Viu Nabal endemoniado, cheio de vinho na cabeça? Ela falou, agora não é hora. Queridas, quantas mulheres acabam perdendo o casamento porque são insensatas? Marido, quando chega em casa, ele quer silêncio. E às vezes a mulher fica o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada, o marido chega e ele começa. Ai, que isso, que aquilo? Ai, precisa pagar a conta, ai, precisa não sei o quê. O marido não aguenta. Às vezes o marido demora, presta atenção, se o marido está demorando para chegar em casa é porque ele não está aguentando ouvir você. Prefere ficar na rua. Prefere ficar na rua, faz hora extra lá, arruma um trabalho, alguma coisa. Presta atenção, que o marido que tem a mulher sábia, ele é louco para chegar em casa, para encontrar a esposinha fofinha e gostosinha dele. Entendeu? Amém? Amém? Vai o recado aí, né? Perfumada, cheirosa, linda e maravilhosa pro seu marido, né? E boca fechada.
Espera, dá comida para ele antes. Porque marido é assim, você ganha pelo estômago. Dá comida, recheia ele, deixa ele tomar o banho dele, assistir lá o futebol, o jornal, sei lá o que ele quer ver, dá o banho, tal, faz o que ele quer, cumpre ali o seu papel de esposa. Na hora que ele estiver tranquilinho, aí você fala. Aí você fala o que precisa falar, com sabedoria. E mesmo assim, ora antes de falar. Falou tudo, pastora Nilson. Ore antes de falar. Se o negócio se a bucha é grande, ore antes, né? Faça jejum, porque Esther fez jejum de 3 dias para falar com o esposo dela. Então, olha lá, ela buscou o momento exato para falar, né? Então, se você usa de sabedoria, você sempre vai receber a recompensa de Deus. Amém, queridas? Então, amadas, essa palavra, essa mulher, meu Deus, que mulher, né? Além dela ser formosa, dela ser bonita, ela é uma mulher. Ela era uma mulher sensata, uma mulher que trazia equilíbrio para sua casa. E como nós falamos aqui no começo, Nabal significa as nossas alianças com o mal. Abigail, a igreja do Senhor Jesus. Davi, o rei Jesus. Né? Que depois de ver, que manda um mensageiro falar com Abigail. O mensageiro quem é? O Espírito Santo. Manda o Espírito Santo para falar com uma mulher sensata, uma mulher temente a Deus. O Espírito Santo só vai falar com quem teme a Deus. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, esse é o caminho. Se você quer ouvir a voz de Deus, este é o caminho. Quanto mais você lê essa palavra, quanto mais você ora e tem intimidade com o Senhor, mais o Senhor vai se revelar a você. Se quer conhecer a Deus, não há outro caminho. Não adianta você só orar. Porque às vezes você está orando coisas que são erradas. Você tem que orar baseada aqui, ó, na palavra. Primeira coisa para quem está começando, leia, mergulhe, se alimenta. E aí comece a orar também. Porque a oração complementa. A oração vai te trazer intimidade. A oração, quando você começar a orar a palavra, aí você vai ter vitória. Porque você vai estar orando segundo a vontade de Deus. Amém, queridas? Então, essa é a lição de Davi. O Senhor, Davi não, de Abigail. O Senhor falando com a igreja. O rei enviando o seu espírito para falar com a igreja. Uma igreja santa, pura, virgem. Que em alguns momentos da vida até acaba se aliançando com o mal, deixando o mal entrar dentro dela. Mas quando ela se prostra, assume a culpa, admite e pede perdão, o Senhor muda a história. Ele tirou o mal da aliança que Abigail fez com o mal, ele tirou da vida dela. E ele trouxe quem? Ele trouxe ela para ele, para junto dele. Ele trouxe Jesus como o esposo dela. Ah, querida, e quando Jesus é o nosso marido? É maravilhoso. O mal não tem mais poder. Ele te protege, ele te guarda, ele te anima, ele te fortalece. Ele te faz até mais bonita. Porque a beleza vem do seu interior. Amém? Vamos orar? Glória a Jesus. Pai querido, nós te damos graças, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por essa palavra. E nós te pedimos, Senhor, faça-nos como Abigail, Senhor. Oh, Senhor, muda o nosso coração. Muda, Senhor, a nossa mente. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes, Senhor, agimos impensadamente, neciamente, Senhor. Agimos até como o próprio Nabal, Senhor. Além de fazermos aliança com o maligno, nós tomamos a forma do mal, Senhor, e agimos como ele, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor. Perdão por termos abandonado muitas vezes os teus ensinamentos, os teus caminhos e servido esse Nabal, Senhor. E nos deixado influenciar pelo mal. Senhor, perdoa. E nos recebe, Senhor. Nos recebe de volta, Senhor. Passa o teu sangue, Jesus, sobre nós. Tira de nós, Senhor, toda a vontade que temos de nos aliançarmos com o mal. Tira, Senhor, o desejo, Senhor, de pecarmos, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, a vencermos o maligno, em nome de Jesus.